Bem, galera, estamos iniciando a nossa aula de revisão para a prova que vai acontecer na semana que vem. E a gente vai estudar, na prova, dois assuntos, que a gente vai abordar, que é a introdução à óptica geométrica, que é a unidade 1 do módulo de vocês, e a parte de espelhos planos, que é a unidade 2 do módulo, certo? Foram esses assuntos que a gente conseguiu, dar um acabamento final, e não se preocupem que eu vou cobrar na prova até onde eu sei que vocês tiveram um entendimento melhor, porque a gente sabe que a gente teve, uma dificuldade por conta da pandemia que estamos vivendo. Bem, na parte de introdução à óptica geométrica, que está no capítulo, na unidade 1 do módulo de vocês, a gente viu, a introdução, o que é uma óptica geométrica, como ela é composta. A gente viu que a óptica geométrica é a parte da física que trata dos fenômenos que tem como causa a energia radiante, ou seja, a luz, que ela tem uns feixes de luz que podem ser paralelo, convergente ou divergente, a gente viu isso. A gente viu que as fontes de luzes podem ser primárias ou secundárias, e a gente deu exemplos disso, As fontes primárias são corpos luminosos e as secundárias corpos iluminados. A gente viu também os princípios ópticos, que é a propagação retilínea, a reversibilidade e a independência, onde a gente foi destrinchando um por um. Então, nesse caso assim, eu já sugiro para vocês, revejam a atividade que eu passei no dia 3 de abril, que foi aquela atividade só com questões teóricas. O que são princípios ópticos, o que é a propagação, todas aquelas questões ali, gente, estudem, porque creio, você estudando pelaquela atividade, vocês vão se dar bem na prova, ok? Bem, a gente viu também o assunto de câmara escura e cálculo da sombra, Em câmara escura, nós temos O sobre I, que é igual a Dzão sobre Dzinho. Mas o que é isso, professor? O, lembrando que O representa as medidas do objeto, E I representa as medidas da imagem. D é a distância, o Dzão, na verdade, é a distância entre o objeto, distância entre o objeto, que é O, e o orifício da câmara, Ou seja, eu vou fazer aqui rapidamente um desenho, só mesmo para poder a gente não ficar na ilustração, Vamos lá. Então aqui nós temos uma câmara de orifício. Por favor, digamos que isso aqui tá junto, tá, gente? E aqui é o orifício da câmara, certo? Aqui, essa distância aqui, que é do objeto, até o orifício, é Dzão. E aqui, as medidas da câmara é o Dzinho. Ok? Aqui fica o objeto e aqui fica a imagem. Aí vamos dar um exemplo simples, Um lápis de 14 centímetros, aí já vamos anotando os dados. Um lápis é o objeto, 14 centímetros, É colocado em frente a uma câmara escura. Calcule a altura da imagem formada no fundo da câmara. Ou seja, ele quer saber I, sendo que Dzão vai ser igual a 28 centímetros e Dzinho é igual a 2 centímetros. Ou seja, ele me deu 3 medidas, eu vou calcular quem é I. Pode ser ao contrário, ele pode dar o I, o Dzão e o Dzinho, e você vai ter que calcular quem é o O. Então nós vamos aplicar isso aqui na fórmula, onde O sobre I é igual a Dzão sobre Dzinho. 14 sobre X é igual a 20, nesse caso 14 sobre I, perdão, porque o X é incógnita, Mas a gente aqui usa o I logo para ficar mais simples, a gente saber quem é que nós estamos buscando. 14 sobre I é igual a 28 sobre 2, que vai ficar, vou fazer de vermelho aqui para ressaltar, 14 vezes 2 é igual a 28 vezes I. 14 vezes 2 é igual a 28. 28 vezes I é igual a
28i. O i passa para cá e fica 28 sobre 28, que é igual a 1 centímetro. Essa é a nossa resposta. O sobre I é igual a Dzão sobre Dzinho. Só isso aqui que é a parte de física, porque depois vocês só vão aplicar matemática, que é a regra de 3, ok? Tivemos outro, que foi o cálculo da sombra, onde eu expliquei para vocês, para facilitar, que Hzão é a altura do maior e Hzinho do menor. A mesma coisa da sombra. A sombra maior e a sombra do menor. Vamos aplicar isso, professor? Vamos aplicar isso. Como? Vamos rever aqui um exercício que a gente fez. Qual a altura de um prédio cuja sombra mede 84 metros, sabendo-se que no mesmo horário e local, uma pessoa de 2,10 metros de altura projeta uma sombra de 4 metros. Ou seja, as informações que nós temos. Vamos ver quem é quem. Lembrando que para essa conta aqui nós precisamos de Hzão, né? Hzinho, S maior e o S menor. Ok? Vamos lá. Quem é quem? Qual a altura de um prédio cuja sombra mede 84 metros? Ou seja, a sombra do prédio é maior, obviamente, né, que uma pessoa. Ou seja, essa vai ser a nossa sombra maior. 84 metros. Sabendo-se que no mesmo horário e local, uma pessoa, que nesse caso vai ser o Hzinho, de 2,10 metros, projeta uma sombra de 4 metros. Ou seja, vamos descobrir quem é Hzão. Hzão sobre 2,10, que nesse caso pode ser 2,1, mas vamos botar o 10, igual a 84 sobre 4. Deixa eu tirar aqui, daqui. E aí, professor, como é que fica essa conta? Vamos lá. Fazer de vermelho para ter um realce melhor. H vezes 4 é igual a 2,10 vezes 84. H vezes 4 é igual a 4H. 2,10 vezes 84 é igual a 176,4. H é igual a 176,4 dividido por 4, que é igual a 44,1 metros. Ou seja, a altura do prédio é de 44,1 metros. Ok? Isso faz parte da nossa prova. E só mesmo para pincelar a parte de reflexão da luz, que é uma parte que eu não vou cobrar tanto de vocês na prova, é só uma questão teórica, né? Então, a reflexão da luz, a gente viu que é o fenômeno que consiste no fato de a luz se propagar no meio de origem após incidir em uma superfície de separação. Ou seja, aqui é a superfície refletora, aqui é o raio de luz chegando e aqui é ele refletindo. Incidindo, refletindo. Raio incidente, raio refletor. Ok? Vamos saber quem é I, vamos saber quem é R, vamos saber quem é N. Está aqui, ó. RI é o raio incidente, RR é o raio refletido, N é a reta normal perpendicular, I é o ângulo de incidência, R é o ângulo de reflexão. E nas leis de reflexão nós temos que o raio incidente, o raio refletor e a reta normal estão contidos no mesmo plano. E temos também que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Foi como a gente viu no exemplo que tivemos na nossa videoaula, que eu dei para vocês o ângulo, né? A medida, já com os 30 graus aqui, e pedi para você saber e calcular quanto vale o ângulo de incidência, que a gente achou 60, quanto vale o ângulo de reflexão,
que a gente também achou 60, e quanto vale o ângulo formado pelo raio incidente e o raio refletor, que a gente achou 120 graus. Qualquer dúvida a respeito disso, gente, busquem a nossa última videoaula e podem também falar comigo. Uma coisa também que eu esqueci de falar com vocês, sobre a parte teórica que a gente viu dos princípios da propagação da luz, né? Que também nós temos a cor de objeto por reflexão, gente, que a gente viu essa parte em sala. Lembra que eu disse para vocês que quando uma luz branca ilumina algo azul, esse algo azul vai refletir algo azul. E quando a luz branca reflete algo branco, vai refletir algo branco. Se fosse a luz branca refletindo algo preto, seria preto. A luz branca refletindo algo... A luz branca pode refletir o que for. Ele sempre vai refletir de acordo com a cor que é. Mas aí eu fiz um exemplozinho com vocês, que era sobre a questão da cor monocromática. O que é a cor monocromática? É uma luz composta apenas de uma cor. E as cores principais, né, que formam a luz branca é o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São as cores que compõem a luz branca, que foi a descoberta feita por Isaac Newton, ok? E uma dica importante que eu falei na aula com vocês. Se o objeto ou algo está sendo iluminado por uma luz monocromática que não seja branca, você só enxergará as coisas da mesma cor da luz ou coisas brancas. O resto será preto. Reforçando. Aí eu fiz, né, no quadro, o desenho da casa. A casa é vermelha, as janelas são azuis e a porta é branca. E aqui é a luz monocromática azul iluminando essa casa. Ou seja, o que é que ela vai refletir? Se a casa for vermelha e ela está sendo iluminada por uma luz monocromática azul, nós vamos ver ela em cor de preto. As janelas azuis sendo iluminadas por uma luz azul, a gente vai ver o azul. E a porta branca, iluminada pela luz branca, pela luz azul, perdão, fica como? A porta branca a gente vai ver azul. Porque o branco é aquela cor que, iluminado por qualquer cor diferente, vai refletir aquela cor diferente que está iluminando. Mas as outras cores, se forem iluminadas por uma cor diferentemente de branco, elas serão vistas de cor preta. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito disso, vocês podem estar revendo a unidade 1 e 2, né, do módulo de vocês, vendo os exercícios que a gente fez em sala, os conteúdos que eu dei em sala no caderno de vocês, e qualquer dúvida vocês podem estar falando comigo. Estarei deixando uma atividade na descrição desse vídeo. Vocês cliquem no link, abram a atividade e façam a revisão, ok? Boa prova e bons estudos para vocês.